Então, estou salvando então a aula de hoje, né? Esse bate-papo. Então, eu queria ver com vocês como que estão indo, assim, em termos gerais, assim, dos trabalhos. Estão conseguindo fazer em casa, com alguém? Estão, né? Como é que vocês estão? Pode abrir o áudio, inclusive, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá, pessoal? Ou mandar por escrito, fique à vontade. Queria fazer da aula de hoje, assim, um bate-papo, trocar ideias, algumas orientações que vocês precisem, algumas dúvidas. Professor, eu não estou fazendo nada ainda porque... Opa, deixa eu ver aqui. Bastante trabalho, irmão. Não estou fazendo nada porque ainda estou sem o Core, mas anotei todas as... Legal. Ainda não consegui instalar o Core. Isso, Então isso de fato é uma preocupação que a gente tem, né? Que eu confesso para vocês que algumas vezes, até mesmo com relação às nossas aulas, né? Aí na primeira semana eu estava tentando fazer uma aula gravada, vai ser entregue tudo na volta. Ó, já vamos falar um pouquinho sobre a questão da entrega. Não estou conseguindo porque não tenho o Core, é isso. Eu também aqui, puxa, eu conseguia gravar o vídeo, daí gravava sem áudio. Daí quando tentei gravar com outra coisa, eu fui descobrir hoje que, embora vocês, quando eu estou escrevendo aqui, que eu estou mostrando, o pessoal está vendo certinho, a tela que eu estou gravando está ficando invertido. E, nossa, cara, tá gravando, as aulas estão ficando tudo invertidas, né? Então tem várias coisas assim, de ordem de manipulação, de uso da ferramenta digital, que eu vejo que eu também estou me batendo. Então, para quem, não tenho nem Core, não sei como é que baixa, ou às vezes o programinha não é muito simples, né? Nós vamos fazer algumas coisas assim, simples, assim, dessa parte baseada na nossa aula lá, né? Então, mas a gente vai ter que procurar ajustar quais atividades postou. Pessoal, eu não postei atividade assim, não está escrito, mas eu descrevi nas nossas aulas, tá? A única atividade que foi postada mesmo, acho que foi a primeira atividade, se não me engano, deixa eu ver aqui, que era, deixa eu só ver aqui, ó, foi lá em março, logo que paramos, no dia 18 de março, que eu falei que era para elaborar um projeto gráfico de uma marca para um escritório de arquitetura. Essa foi a única postagem mesmo que eu pedi, né? Mas depois teve daí o projeto do cartão de visita, o projeto de um flyer, de um folderzinho, né? O projeto de uma placa de obras. Tem mais uma coisa, se não me engano, que eu pedi para vocês fazerem. Mas isso são o quê? São trabalhos do... Vamos só colocar aqui, ó. Primeiro trabalho. Se a gente falar em termos de trabalho, né? Trabalhos de informática 2, tá? Foi o primeiro trabalho. Criar um logo ou uma marca. Por quê? Porque a gente está criando uma marca, né? Utilizando os comandos básicos que a gente tinha visto na nossa aula lá do Core, ou seja, criar um quadrado, um retângulo, um círculo, travar ele no sentido que ele fique do mesmo tamanho, fazer uma subtração, fazer uma adição, mudar a cor, esticar, rebaixar, colocar um texto, editar o texto, que mais? Dar um efeito no texto, produzir um símbolo, ou seja, ali a gente fez uma série de comandos básicos do Core, que isso é importante, né? Depois, eu falei pra gente, baseado nisso, a gente produzir se não me engano, daí aqui já entra um cartão de visitas. Deixa eu só ver aqui a nossa aula lá que eu tinha colocado lá. Primeiro era a criação da logo, né? Depois a gente falou de uma... Eu não lembro se foi cartão de visita, mas depois produzir um ou uma placa de obras, tá? Essa placa de obras, o cartão de visita, qual que é o tamanho?
5 por 9 centímetros. Tá? Eu tinha sugerido que vocês fizessem o cartão frente, com a logo no meio, e verso, né? Daí com lá endereçamento tudo fake e tal, mas com uma ilustração e tal. Então o tamanho do cartão, 5 por 9, né? Depois a placa de obras, eu tinha sugerido que ela fosse 100 centímetros por 190, ou seja, 1 metro por 1,90 m, uma placa assim, um layout. E quando nós falamos isso aqui, daí de novo surgia lá alguns outros comandos, por exemplo, comando de espelhamento, comando de subtração, comando de união, separação daquilo. Daí nós falamos sobre bitmaps e sobre vetores, né? Daí nós vimos lá como importar um vetor, como recortar depois o vetor, como mudar lá os gradientes, né? Controle de gradiente, controle das cores, uso daí de uma ferramenta chamada transparência. O que mais que a gente viu? Mudança de fundos, né? Ou seja, com isso daí, e eu diria assim que nós não precisamos nos aprofundar muito mais. Agora nós precisamos trabalhar isso bem, porque não adianta eu ir falando um monte de outros comandos, se a gente não conseguir dominar pelo menos esse. E eu sei que tem várias pessoas que estão com essa dificuldade de ter o Corel à disposição ali para treinar isso daí, tá? Então, mas pode ficar tranquilo. O importante é que a gente vá trabalhando dessa forma, né? Deixa eu ver, peraí só um pouquinho, eu quero ver uma coisa aqui. Não, pensei que tivesse escrito lá, mas não está escrito nada. Então, gente, essa vai ser, esses são os nossos trabalhos por enquanto, né? Então vamos, basicamente foi isso aqui, acho que eu pedi, eu não lembro se tem mais alguma outra coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um instante aí. Está travando, professor? Espera só um pouquinho. Não, eu tô parado mesmo aqui. Não, basicamente foi exatamente isso daí que a gente pediu, né? O professor vai ter avaliação ou somente entrega dos trabalhos? Então, essa avaliação, provavelmente eu vou fazer alguma coisa mais para oficializar assim aquilo que nós trabalhamos, né? Eu vou me orientar também. Eu também estou meio na dúvida se eu faço uma avaliação e se eu faço qual o critério dessa avaliação, como que eu vou fazer, mas eu vou dar mais ênfase para os nossos trabalhos, aquilo que eu pedi para vocês projetarem, né? Então, só basicamente isso aqui, ó. Criação da logo, produzir um cartão de visitas e produzir uma placa de obras. Se não me engano, é só isso mesmo que eu pedi na disciplina, porque o montante, isso daí, teoricamente, é a manifestação, né, das partes dos comandos principais do CorelDRAW que nós trabalhamos, né? Eu posso até fazer uma lista dos vários comandos que nós falamos, desde as edições e tal, porque é uma coisa bem ferramenta digital ali, né? Então, teoricamente, seria conseguir manipular isso daí. Então, eu vou me orientar melhor. Professor, uma lista de comandos seria uma boa mesmo, né? Isso mesmo. Deixa eu anotar isso aqui. Lista de comandos. Eu estou pensando fazer já até para a semana que vem postar para vocês. Eu não sei se já tem a data da nossa prova. Alguém sabe a data da nossa prova, não? Porque ontem eu recebi algumas orientações de como proceder no ambiente aqui. Dia 6 do 5.
E dia 6/5 não é semana que vem ainda não, né? Ou já é? Sim, já é. Bom, é o seguinte, eu vou dar alguma orientação semana que vem. Isso. Eu vou dar alguma orientação para vocês se a gente faz alguma avaliação específica assim, ou se seja apenas postar aquilo que vocês conseguiram fazer aí, tá? Eu vou me informar direitinho, mas daí eu aviso vocês no WhatsApp, tá? Sobre se a gente vai fazer alguma coisa específica. Eu não tô conseguindo ainda saber como fazer uma prova, né, sobre, né, sobre aquilo que nós estudamos, ouvimos em termos de da, dos comandos principais do CorelDRAW. Mas se for o caso a gente elabora alguma coisa, não sei exatamente como faria isso ainda agora, tá? Então, a princípio, a nossa avaliação vai ser em cima dos trabalhos mesmo, tá? Assim, realizou o cartão, né? Talvez assim perguntar quais comandos utiliza para fazer isso, não sei, talvez eu possa elaborar alguma prova assim básica, assim, mais no sentido de fazer um feedback com vocês, para ver se vocês entenderam parte dos nossos principais comandos, né, na questão informática CorelDRAW, tá? Então, acho que é por aí, tá? E os trabalhos, é claro, tem que fazer os trabalhinhos e entregar. Eu tinha pensado em fazer a entrega dos trabalhos só depois que voltasse, mas infelizmente parece que esse negócio vai se estender um pouco mais, esse retorno. E como a gente precisa fechar uma nota do primeiro bimestre, talvez a gente vai ter que fazer essa entrega na semana que vem ou no máximo na outra semana, daquilo que desses elementos aí, né? Ó, professor, criei essa marca, né? Apliquei nesse cartão e fiz essa placa aqui conforme a gente trabalhou lá, tá? Certo, gente? Quem estava chegando depois, eu falei que hoje nós íamos fazer uma aula assim de conversar, de bater um papo. Eu queria saber mais ou menos como é que vocês estavam indo, se tinha algumas dúvidas. A dúvida é uma dúvida sobre a prova, né? Eu também tenho as minhas. Professor, tu pode explicar sobre essa placa rapidinho, fazendo um favor? Opa, com certeza. Eu vou compartilhar com você. Você pode colocar no RH mais ou menos os dois trabalhos. Ah, tá. Eu vou falar rapidinho aqui, ó. Como está gravando a nossa tela, então presta atenção no que seriam os nossos trabalhos, tá? Então eu tenho aqui, eu vou colocar aqui já na tela. Vocês conseguem enxergar aí, né, a minha tela, né? Isso que eu tô. Ah, não, peraí, acho que agora. Quando eu deixo assim, vocês conseguem enxergar a minha tela? Do Corel? Ah, tá. Então, beleza. Deixa eu... Isso. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu colocar aqui. Apresentar. Isso. Agora vocês vão ver a minha tela. Então tá. Olha só, gente. Agora sim. Então, nosso primeiro trabalho foi esse aqui, ó. Que foi lá no comecinho, lá quando eu falei, ó, elaborar um projeto gráfico de uma marca para um escritório de arquitetura, tendo como ponto de partida círculo ou triângulo. Eu disse isso para todos vocês fazerem como um exercício, uma atividade, né? Atividade lá domiciliar, que seja, não sei, né? A figura escolhida deve ser composta e reagrupada num símbolo proposto. Procure utilizar os comandos do Corel apresentados e exercitados em aula. O nome proposto deverá ser em letras grossas ou negritadas. O nome do quê? Desse escritório aqui, ó. Tipologias e cores é de livre escolha, no máximo 3 cores. A entrega será no retorno normal das aulas, mas isso até então porque eu estava achando que nós íamos ter aí 2, 3 semanas, um mês no máximo, já estaríamos voltando. Não aconteceu isso, então nós vamos ter que fazer a entrega depois, né? Depois eu mostrei para vocês como que foi um exemplo de criação de logo. Então o que nós fizemos? Fizemos subtração, adição,
fizemos transformações, editamos linhas, os textos, fiz intervenções, né? Eu criei essa logo aqui, mais ou menos, né? Mostrei quando a gente transforma em contorno, mexemos em questões de contorno, por exemplo, tem um contorno aqui, ó, pá. Esse contorno, a espessura dele aqui, ó, 0,2. Se eu mudar aqui para 3, ó, ficou grosso o contorno, né? Vou fazer aqui um exemplo, ó, tem um sólido aqui, ó. Pintar esse sólido de azul. Coisas do tipo, eu quero trazer esse contorno para frente. Shift Page Up, ele vem para frente. Shift Page Down, ele vai para trás. Shift Page Up. O que acontece? Ó, esse aqui, ó, é um contorno que eu desenhei. Vou dar um comando mais. Então, duplicou. Arrastei para cá, ó. Daí o que acontece? Esse contorno, se eu venho aqui, objeto, e digo converter o que é contorno, que tem 3 milímetros de espessura, converter em objeto. Isso aqui agora é um objeto que tem 3 milímetros de espessura, mas agora ele é um objeto. Se eu vir aqui pintar ele de, vamos dizer, amarelo, olha lá, ó, com o botão da esquerda, ele pinta de amarelo. Mas esse aqui é um contorno ainda. Se eu vir aqui pintar de amarelo, ele não pinta, porque ele é só um contorno, né? E daí eu mostrei para vocês que se você pegar, ó, esse aqui é um objeto agora, Shift, selecionar os 2 objetos, e o amarelo aqui vai ser a faca, e eu vou cortar, aparar, né? Então ele subtraiu lá, ó. E foram essas coisas que nós fomos exercitando na criação do nosso... Pode falar, pessoal. Foram essas coisas que nós fizemos assim em termos de produção de um logo. Foram vários comandos aqui de contorno, de edição de texto, subtração, adição, edição de cor, gradiente, né? Mudança de cores aqui. Nós propusemos que vocês exercitassem para ver, né? Como que a gente cria, né, cores ali dentro e tal, né? Como que faz um gradiente, como que produz lá e tal, uso do contorno, tirar um contorno, né? Colocar um contorno. Daí a parte do texto, né? Se eu faço uma caixa de texto ou se eu faço só uma linha de texto, né? A diferença que tem quando a gente vai criar, né? Se eu pegar o texto agora, que nem aqui eu fiz um texto agora, F2, D1, se eu pegar o texto e fizer isso aqui, ó, Ctrl Q, eu quebro esse texto. Agora ele não é mais texto, ele é um desenho de um texto. Agora eu não consigo mais editar isso aqui, né? E às vezes é interessante, porque daí às vezes eu posso quebrar isso aqui, mudar de forma diferente, como, né, lá eu não consigo, enquanto for um texto mesmo, eu não consigo fazer isso. Mas agora isso aqui é o desenho de um texto, né? A caixa de texto é uma coisa que a gente não edita, a gente só escreve, muda as tipologias ali dentro, né? Por exemplo, o que acontece? Se eu tenho isso aqui, eu consigo editar semelhante no Word lá, né? Editar as letras que eu quero e tal, maiúsculo, minúsculo e tal. Né? Se não me engano, no dia da aula eu mostrei para vocês que vocês podem ter uma linha e eu quero agora fazer com que, digamos, o texto, por exemplo aqui, né, esse texto, eu quero que ele acompanhe essa linha. Ó. Eu tenho uma figura que é um círculo que ele tem uma linha, tem o texto aqui, né? Vamos colocar aqui uma letra assim, tá? E agora eu quero que esse texto acompanhe essa linha. O comando é aqui, ó, texto, ajustar texto ao caminho. Qual o caminho? Esse que eu estou querendo. Ó. Colocou em cima, ele já começa a se moldar lá, ó. Tá vendo? Eu quero que encoste, quero que adentre um pouco, quero que fique um pouco mais acima. Só com o mouse quero que ele fique aqui. Cliquei, pronto. O texto acompanhou aquilo lá. Né? A verdade é que esses objetos ficam vinculados, né? Opa. E se eu pegar e quiser separá-lo, eu seleciono ele, venho aqui em objeto e separar o texto do objeto. Separou. Pronto, agora o objeto está solto e o texto está avulso aqui, né? Eu acho que esse comando, eu não lembro se eu cheguei
a mostrar eles para vocês, que é o comando texto, ajustar texto ao caminho, né? Quando você tem o texto e faz com que ele fique ajustado ao caminho. Deixa eu ver quem está chegando aí agora. Bom, isso foi o que nós falamos em termos de criação da nossa marca lá, tá? Depois a gente falou sobre a importação de um elemento bitmap da internet. Trazer o bitmap para cá, né? Mudar alguma coisa em termos da edição do bitmap aqui, né? Ou fazer uma transparência com o bitmap, né? Aplicar aqui uma quantidade de transparência nele, né? Por exemplo, ou mudar aqui alguns tipos de transparência, digamos, texturizar, ele vai ficar meio pro cinza, né? É uma edição de bitmap, não é uma edição de vetor, né? E isso daí eu disse pra gente criar uma placa de obras com a logo, como que diz, o bitmap, a ilustração, e aqui um preenchimento aqui de endereço, como se fosse uma placa de obra fake, tá? Esse aqui, né? E eu tinha comentado da nossa aula de como que a gente faz os recortes, né? Demonstrei alguns comandos. Como recortar a imagem. Eu vim aqui e mostrei que no segmento aqui, ferramenta mão livre, o comando B-Spline, né? Que é como você vai clicando, ele vai desenhando em torno daquilo que você está querendo fazer uma cópia, né? Daí eu mostrei o spline numa figura mais retilínea, depois mostrei o spline numa figura mais orgânica, quando eu recortei esse caboclo aqui, ó, né? Esse aqui foi um recorte que eu fiz usando agora de uma forma mais orgânica ele lá, tá vendo? Eu desenhei em volta da figura da fotografia, né? E daí disse para ele achar para mim um comando que fosse por, digamos, esse é um desenho e esse é o bitmap. Eu peguei por interseção, né? Interseção. O que tem de interseção? O que estava entre a linha e a figura. Daí eu mostrei para vocês como fazer um elemento solto, né? Como recortar um bitmap, como mudar um tom e como fazer uma transparência lá. Esses foram os comandos para fazer o quê? Fazer aqui o que seria uma placa de obras ou depois um cartão de visitas, né? Que eu acho que eu sugeri. Não me lembro agora, estava até procurando, mas em outras palavras, voltando aqui agora, o que eu estou colocando que serão os nossos trabalhos, né? Serão esses três camaradas: a criação de uma marca, de um logo, que já usa uma série de comandos, a criação de um cartão de visitas, que é para usar a marca que você já fez de um lado e fazer uma edição de texto com uma figura do outro lado, que seria o cartão de visita dessa empresa, teoricamente, né? E produzir uma placa de obras, tá? Que só muda o tamanho, mas é semelhante ao que seria, aparece tudo daí, né? Ela, de preferência na vertical, você coloca lá a ilustração do jeito que você achar mais legal, a ilustração, a sua logo, conforme você pôs, né? A logo pode estar em uma caixa de texto, né? Falando sobre a proposta dessa obra. Dá uma olhada, uma pesquisada em placas de obras, aí você vai ver mais ou menos o que é um exemplo de placa de obra lá, né? Faça algo semelhante. A ideia é que vocês trabalhem isso no Corel, tá? Ô professor, não tem o Corel, não consegui o Corel, não sei o que e tal. Daí nós vamos ver como que nós vamos poder te ajudar nisso daí, tá? Mas a princípio, segue o barco aí com relação a esse exercício ou a realização desses projetinhos aqui, não é nem projeto, mas dessas peças, né? Um logo, um cartão e uma placa, usando os comandos do Corel, tá? E daí eu vou fazer aquela listinha lá, tá, Gregory? Fazer aquela listinha da lista de comandos, tá? Eu anotei aqui pra gente mostrar pra vocês quais são todos os comandos que tem e tal. E se for pra gente fazer uma prova teórica, eu vou tentar montar alguma coisa com isso daí, assim, pra
tentar sem que fique uma coisa surreal, né? Já que alguns de vocês não tá tendo condição de ter o Corel em casa aí, né? Eu entendo isso daí também. Ok, pessoal? Mais alguma sugestão, alguma dúvida? Pode ficar à vontade aí. A gente quer ouvir um pouco vocês, né? Às vezes a gente estava tão preocupado em passar matéria e trabalho e tudo, e às vezes até sobrecarregou um pouco vocês, e até mesmo por causa das rotinas que ficaram todas atrapalhadas. Mas eu quero dizer para vocês sim, que a gente está aí toda à disposição daquilo, né? Acho que o ideal seria se todos nós tivéssemos aí computador montado e eu dizer, agora nós vamos fazer esse comando, agora vamos fazer esse. Então, é um tempo assim meio diferente para todo mundo, né? Mas que a gente vai vencendo aí cada etapa aí, tá? Acho que aqueles que estão podendo exercitar as orientações do uso do Corel, ali toda semana faz um pouquinho, como é que era isso, como é que era aquilo, né? Naquela apostilinha que eu deixei, viu, Gregory? Tem uma apostilinha que eu deixei lá no RA, tá? É um resumo de apostila de Corel. É muito bom aquilo lá, dá uma olhadinha lá, tem várias orientações também dos principais comandos lá. Mas mesmo assim eu vou fazer essa lista dos nossos comandos, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza, Maissan. Então tá, pessoal. A turma tá dispensada, né? Para aquilo que hoje eu não vou. Beleza. Se vocês quiserem, professor, como que faz um recorte lá? Pode falar. O exercício você pode postar o que precisa certinho, tá? Posto sim também. Deixa eu anotar aqui. O exercício não, os trabalhos, né? Aqui agora em aula mesmo, se vocês tiverem alguma dúvida, professor, como é que era o recorte, como é que era a transparência, como é que era quando eu quero subtrair, como é que eu mudo o contorno, então, fique à vontade para perguntar também, tá, gente? Qualquer coisa aí nós estamos à disposição de vocês. Eu entrei um pouco atrasada e não sei o que foi comentado. Então, nós estamos falando sobre a data de entrega, que talvez eu vou verificar isso com o coordenador, com o Radames, né? Que como que nós vamos fazer? Porque a gente precisa avaliar vocês para ter uma nota do primeiro bimestre. Então eu estava deixando meio tudo para entregar quando voltasse, mas talvez essa volta, esse retorno, demore mais do que o agora, né? O primeiro bimestre. Então talvez a gente vai fazer uma entrega agora até a época aí da próxima semana que vem, para a gente ter uma nota para avaliar vocês. Daí tem a questão do como vai ser a nossa prova, e se a gente vai fazer uma prova. Eu confesso para vocês que, para mim, se vocês conseguirem fazer esses exercícios no Corel, fazendo lá, salvando daí o Corel um PDF e mandando para mim, já estaria de bom tamanho, tá? Mas vamos ver também essa dificuldade que alguns alunos estão enfrentando de não conseguirem baixar o Corel e não estão conseguindo, às vezes, trabalhar no Corel em casa, tá? Então eu também tenho minhas dúvidas, né? Mas assim, a princípio foi isso que a gente falou. Beleza? Ok, pessoal, então por hoje é só. Qualquer coisa eu estou sempre online pelo WhatsApp, pode perguntar, pode pedir orientações por lá também, não tem problema nenhum. E no horário da aula eu estou à disposição, é só chamar. A gente, se digamos assim, a nossa aula terminaria 10h40, né? Digamos, de repente você está aí agora, na tua casa, fazendo trabalho, não sabe como é que faz o trabalho, me chama no WhatsApp e diz, professor, como é que o senhor faz isso aqui no Corel mesmo? Eu entro aqui e tiro a dúvida já aqui na mesma hora, tá? Inclusive eu fico aqui à disposição de vocês também no período de aula, tá?
Ok? Beleza, então. Valeu por nada, imagina. Valeu, Patrícia. Deixa eu voltar aqui. Valeu, Sidney. Boa noite, tudo de bom para vocês. Bons trabalhos aí. Precisando de qualquer outra coisa, é só falar com a gente, tá? Tchau, tchau, Vitória. Tchau, boa noite, Andrei. Valeu, Giovana. Boa noite. Valeu, Juliane. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Sara. É Sara. Sahari. Alice. Tchau, Alice. Boa noite.